Glória a Deus. Nosso Deus não mudou, nunca vai mudar, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E hoje eu quero trazer uma parte do meu testemunho, porque são tantos testemunhos que temos a cada dia. Deus nos dá uma oportunidade de testificar da sua grandeza, do seu poder, desse tão grande e infinito amor. Deus é misericordioso e através da sua misericórdia nós iremos alcançando as bênçãos do Senhor, que são poderosas para nossas vidas. Eu fui criado num lar evangélico, porque a minha mãe aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador único da sua vida. E esta é a palavra revelada por Deus, que nós devemos aceitar o seu sacrifício que foi apresentado na cruz do Calvário. Jesus, quando derramou aquele sangue, não foi por um acaso, nem foi em vão. Ele entregou a sua vida para que todos que nele creem não pereça, mas passe a ter vida e vida eterna com Deus, ou seja, um elo de intimidade. E muitas vezes nós somos criados em doutrinas tradicionais, onde surgem religiões, onde se divide as pessoas por causa das muitas heresias, e assim, por existir essas faltas de conhecimento da verdade, o povo perece às circunstâncias que os torna pecadores, que é da própria qualidade humana, o pecado que reina na natureza carnal. E minha mãe passava por um período difícil, quando a minha irmã anterior a mim, ela foi acometida de enfermidade e chegou a ser desenganada no médico e morreu nos braços de minha mãe. E minha mãe era daquelas católicas, diz assim, coração roxo, devota. E para onde eu olhava dentro da minha casa tinha aquele quadro de Jesus Cristo, o coração de Jesus, né? Que ele está mesmo assim, ó, com esses 3 dedos aqui e esses 2 aqui, grudados, abrindo o coração, nessa posição. E eu nasci com esses 3 dedos colados, que hoje foi feita uma cirurgia, ó, aqui a marca da cirurgia, tiraram o carne daqui para fazer enxerto, e esse ainda continua colado. Tudo isso, na época minha mãe era muito devota, se prostrava diante daquela imagem do coração de Jesus, e ela, através da sua mente, foi produzindo no ventre a minha vida, que Deus que produz, e através da devoção da minha mãe, eu creio que por causa disso, na parte biológica atingiu de eu nascer com essa deformação dos dedos colados, igual o coração de Jesus. 2 dedos na mão direita e os 3 na mão esquerda. Esse eu já operei, né? Mas não vem ao caso esses detalhes. Mas é importante falar acerca de todas essas coisas, para que você possa entender melhor, de fato, o que Deus faz na sua permissão, como Ele age e como Ele nos dá a oportunidade de transformar a nossa vida através do nome de Jesus Cristo. E minha mãe era devota do coração de Maria, né? E daquele coração de Jesus, das imagens da Igreja Católica, que é uma
tradição do povo católico. E o que eu quero dizer com isso? Minha mãe se converteu, aceitou Jesus Cristo justamente na época que estava grávida de mim. Quando, ainda no ventre da minha mãe, ela foi transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo, que tem o poder nos céus e na terra, e também foi batizada com o Espírito Santo. Sabemos que tudo que a mãe pensa, sente, é transmitido para o feto, para o ventre. E ali, a criança que está sendo produzida no ventre da mãe, ela sente todos os sentimentos que a mãe passa a sentir naquele período de gestação, e algumas coisas acontecem por causa da própria natureza humana, né? E uma das coisas que aconteceu comigo foi justamente eu ter nascido com o dedo colado, conforme a imagem do coração de Jesus. Quando você tiver uma oportunidade de ver, vocês vão observar em detalhes que realmente ele, de um lado, tem os dois dedinhos colados, puxando assim o manto para aparecer o coração. E isso repercutiu na minha formação, como também o poder do batismo do Espírito Santo na vida da minha mãe, quando eu estava sendo gerado. E eu creio que por causa da virtude de Deus, do agir de Deus, eu sou agraciado. Assim como Jesus foi agraciado no ventre da Maria, todos nós, eu e você, também somos agraciados por Deus, porque é Ele que nos gera, que nos dá vida. Ele que escolhe a nossa formação, macho e fêmea. A gente poderia muito bem, como pai, como mãe, dizer, eu quero uma menina, nasceu uma menina. Eu quero um homem, nasceu um homem. Mas não, isso é um procedimento que nem a ciência pode explicar. Apesar de haver muitos estudos acerca disso, até hoje ninguém pôde explicar, de fato, a essência dos processos que é gerado uma criança no ventre de uma mãe. Tudo que nós sabemos é que há um relacionamento entre homem e mulher. Somente através de um homem e de uma mulher gera-se filhos. E para isso precisa do ventre da mulher. Então, são procedimentos que as pessoas às vezes querem questionar, querem até mudar, mas não tem como mudar aquilo que está determinado por Deus, criado por Deus. E eu fui doutrinado na igreja protestante. Fui criado na igreja que costuma dizer dos crentes, né? Entre aspas, porque crente até o diabo é. Ele crê que estremece. Tem muitas pessoas que se acham que é crente e não vê que o diabo também ele é crente. Mas nós precisamos ser convencido, porque somente o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça de Deus. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, aí existe uma transformação em nossas vidas. Não uma transformação física, mas uma transformação espiritual. Deus nos dá um novo coração e nós passamos a entender as coisas de Deus como elas são, na perfeição. E todas as vezes que nós temos esse elo de intimidade com Deus, nós passamos a ser uma nova criatura. É o caso do nascer de novo, aquela posição que Deus colocou diante daquele príncipe Nicodemos. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, Jesus disse, olha, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é o batismo do arrependimento, da remissão dos pecados, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador do mundo, e também o batismo do Espírito Santo, que é o batismo realizado pelo próprio Jesus Cristo. João Batista diz, olha, eu vos batizo com água. Inclusive batizou até Jesus Cristo, para se cumprir o que estava escrito, que é necessário se batizar nas águas para o arrependimento
crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, assim também como é necessário ser batizado pelo Espírito Santo, que é o batismo realizado pelo próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, existe a evidência de falar novas línguas, o poder e a virtude do Espírito de Deus sobre nossas vidas, de ter autoridade sobre os demônios, de orar pelos enfermos, e assim Deus, através de nossas vidas, pelo poder do seu Espírito Santo, fazer muitas maravilhas. Sinais maiores, disse Jesus, irão fazer aqueles que creem em meu nome, no nome de Jesus Cristo. Então, nós cremos no nome de Jesus Cristo. Então, quando minha mãe aceitou Jesus Cristo por intermédio de uma situação que minha irmã havia morrido e estava em seus braços, e Deus, através de uma intimidade com a minha mãe, ele permitiu todas essas coisas para mostrar o seu poder e a sua grandeza. E minha mãe, que era muito religiosa, que é uma diferença de você crer em Jesus Cristo e viver os planos de Deus na sua vida, do que uma religiosidade. É muito diferente. Um é tradição e o outro é intimidade. Um é que você ouve falar, o outro é que você vive pessoalmente aquele testemunho vivo da grandeza de Deus. E quando minha irmã estava nos braços da minha mãe, como morta, a minha mãe lançou uma palavra tipo um desafio. Ela disse: Senhor, se tu és o Deus dos crentes e és verdadeiro, se tu trouxer a vida da minha filha, tornar da vida a minha filha, eu irei te servir pelo resto de vida, durante os dias que tu me conceder na terra. Minha mãe viveu apenas até os 42 anos, foi cometida de uma enfermidade e ela teve problemas que complicou na saúde e a vesícula dela estrangulou, não podia operar. Acredito eu que naquela época não era tão conhecido como hoje a tal dessa diabetes, e a palavra já está dizendo, mulher do diabo, diabetes, né? É uma forma só de expressar numa brincadeira, né? Mas é uma enfermidade que é lançada sobre a vida dos seres humanos, uma forma de Deus também trabalhar através dos médicos, da ciência, para nos atrair em forma de gerar para nossas vidas a própria intimidade. E minha mãe falou para Deus que se Deus trouxesse a vida da minha irmã de volta, que estava ali morta em seus braços, ela iria servir para o resto da vida que Deus concedesse a ela na terra. E naquele mesmo momento, minha irmã abriu os olhos e pediu um copo de água. Um copo com água para que ela pudesse beber. E a partir daquele instante, a minha mãe foi transformada e passou a servir a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isto nos dá a entender que Deus tem a sua forma de trabalhar. Independente das circunstâncias, seja momento de dor ou de alegria, Deus está presente, tratando com cada um de nós de uma maneira individual para a coletividade. Deus usa cada um de nós em seus planos para gerar no mundo inteiro a sua graça, a sua infinita misericórdia e demonstrar o seu tão grande amor, amor esse que chegou a entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo passem a ter a vida e essa vida eterna com Deus. Começa-se aqui na terra e vai até a eternidade. É uma continuidade de
termos as experiências e buscar no Senhor a resposta. E eu fui criado no lar evangélico quando foi no ano de 1966, no dia 30 de abril, minha mãe deu à luz e eu nasci. Hoje tenho 59 anos, 2025 é o ano que nós estamos, e vou fazer 60 em 2026, no dia 30 de abril, mas foi no dia 30 de abril de 1966 que eu vim ao mundo começar a história de vida. Não sabendo, na minha inocência, que todas as coisas que eu vivi, que eu tive que viver e que ainda vou viver, aquilo que há uma permissão de Deus para isso, serve de testemunho do poder de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E através da transformação da minha mãe, eu fui alcançado ainda no ventre. Mas mesmo assim, no ano de 1981, no dia 8 de fevereiro de 1981, no horário das 9 horas, era um dia de domingo, a minha mãe dormiu. Na linguagem natural, faleceu, morreu e nos deixou. E naquele dia, enquanto era velado, o caixão estava na minha residência, na sala, que naquela época ainda se velavam em casa os corpos. Hoje existem locais apropriados, fornecidos pelas funerárias, né? Existe mais uma regalia, uma facilidade, e tem muitas coisas que são hoje diferenciadas do tempo passado. Vai aprimorando as coisas, né? Hoje nós vivemos na tecnologia, antes não existia a tecnologia para o homem, mas para Deus já estava em seus planos, porque tudo foi feito para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é para a glória do nome de Jesus Cristo. Até mesmo a tecnologia avançada, que tem coisas que a ciência não sabe ainda, mas Deus já determinou que houvesse e irá acontecer. Então, no dia 8 de fevereiro de 1991, a minha mãe nos deixou. E naquele dia, ainda no velório, uma voz bradou em meus ouvidos: se a tua mãe era responsável de levar vocês para a igreja, então esse Deus que vocês tanto falam não é verdadeiro, não existe. Porque se Deus fosse bom, Ele não levaria a mãe de vocês, porque era ela quem levava vocês para a igreja para servir a esse Deus. E agora? Onde está o teu Deus? Forte. Eu ouvi uma voz falar. E de repente, eu me afastei do ambiente onde estava sendo velado o corpo da minha mãe e fui para a esquina, na rua de casa, e sentei lá e chorava, sentindo a dor da perda. E com essa palavra que foi lançada em meus ouvidos, e bradou uma voz que hoje eu posso saber definir quem é quem. A primeira voz, o diabo semeava a palavra da mentira, mas veio a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. E a
outra voz bradou, já não foi mais no meu ouvido, mas no meu coração, no intelecto da minha alma, nos meus pensamentos, dominando o meu ser, e disse: ela está num lugar melhor do que este. Somente esta frase. Ela está num lugar melhor do que esse, referindo-se à minha mãe. E a partir daquele instante cessou as lágrimas. A partir daquele momento até os dias de hoje, nunca houve um minuto que eu viesse sentir a falta da minha mãe. Chorar pela perda da minha mãe. Porque de lá até hoje, Deus tem me consolado, tem me confortado e tem me ajudado a prosseguir e cuidado de mim durante toda a trajetória de vida. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo assim, apesar de ter ouvido Deus falar que ela estava num lugar melhor do que esse, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Por mais que a palavra de Deus fosse a verdade, eu continuei vivendo a mentira. Me afastei do caminho, da congregação, deixei de congregar e passei a andar por lugares que a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final deles são caminho de morte. Morte espiritual, primeiramente, e a morte física, consequentemente. Porque quando nós não andamos na direção do Espírito de Deus, nós vivemos como mortos. Daí surge a história do tal, do zumbi, né? Aqueles mortos-vivos, né? Vivos-mortos. Aqueles que estão andando por todos os lugares, mas não sabem, de fato, a realidade da própria vida. E essa é a realidade do mundo hoje. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar a vida que Deus proporciona através de Jesus Cristo para ser vivida hoje. O tempo é agora. No momento em que você se despede de você mesmo, se desprende de uma forma a viver aquilo que a palavra de Deus revela para nossas vidas. E foi nessa caminhada que eu estava entre os 14 e 15 anos, quando minha mãe morreu, que eu passei a viver conhecendo o que o mundo oferece. O mundo que eu me refiro é o sistema, a vida secular, onde as pessoas brincam, vai para a farra, se alegram de forma espontânea, passageira e acha que aquilo é uma alegria verdadeira, mas não passa de um engano das fábulas que são contadas umas pelas outras pessoas, dos feitos e efeitos que eles produzem através dos demônios que enganam, que cegam o entendimento das pessoas e elas não podem enxergar a verdade de Deus para a sua própria vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que não perecer? Não viver essa circunstância do engano. E diz mais que surgirão falsos profetas que, se possível for, enganarão até os fiéis, ou seja, estarão também no meio da congregação. Lembra da história de Jó? O diabo chegou diante de Deus e questionou a fidelidade de Jó. Que Jó só era íntegro, temente a Deus, porque tinha riquezas, porque tinha saúde. Deus disse: vai, toque em tudo quanto ele tem, só não toque na sua vida. Temos muitos ensinamentos. E o diabo saiu da presença de Deus e acabou com a vida de Jó de maneira assim. A vida, não a alma, não matou Jó, mas destruiu todos os bens, tirou os seus filhos,
E a mulher ainda disse para Jó: abandona teu Deus e morre. Como se Jó não tivesse nenhum significado mais para ela. Talvez pela dor de ter perdido os filhos. Ela, como mãe, culpava Jó daqueles feitos que, na verdade, havia uma permissão de Deus, que não foi Deus que tirou de Jó. Pelo contrário, Deus permitiu, e quem tirou tudo de Jó foi Satanás. E quando Deus permite que Satanás toque num dos seus escolhidos, Satanás não perde tempo. Ele é sagaz, oportunista e faz muitas desgraças acontecer. Por isso nós temos que atentar, de fato, para todos os acontecimentos que ocorrem no mundo, principalmente em nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória. E a partir daquele instante que minha mãe partiu para a eternidade, porque está escrito: o corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Não tem que mude isso. Nenhuma ciência conseguiu explicar, nem mudar essa verdade. Nós morremos e o corpo volta ao pó. Mesmo quando é cremado, volta ao pó, à cinza. Porém, o espírito volta para Deus que deu. E foi também uma experiência que eu tive em 1998, quando eu entrei na UTI e naquele momento o meu corpo ficou sobre os cuidados dos médicos, da equipe que estava ali em pronto atendimento, me dando aquele choque sobre o meu coração, sobre o meu peito aqui, ó. E eles davam aquele choque e eu assistia tudo aquilo e meu corpo pulava, impactando por aquele choque, e eu assistia tudo e eu não sentia uma dor sequer. Só senti dores até o momento que eu entrei na UTI, quando a minha alma se desprende do meu corpo e eu passo a ver todos os procedimentos naquele exato momento. Cessaram as dores. E de repente, no abrir e fechar de olho, muito rápido, eu cheguei num lugar de luz. Como se eu estivesse entrando numa nuvem gigantesca, de uma cor reluzente, que não tem como dizer, aparentemente, fazer uma comparação. E quando eu entro naquele recinto de glória, eu vejo que por trás há uma escuridão que faz a diferença daquela luz onde eu entrava e por trás tinha trevas, uma escuridão. E uma voz disse: dá uma oportunidade para ele. Aleluia. E a outra voz disse: vai, conta tudo quanto viveste. Ou seja, vai e a partir de hoje começa a dar testemunho do que eu tenho feito na tua vida. Tem coisas que Deus fez na minha vida que eu não posso nem falar, porque seria motivo de gerar escândalos. As pessoas não iriam compreender a estrutura de ser humano pecaminoso que nós somos. Mas a glória de Deus em nossas vidas, ela é repleta de resultados que nos apresenta a misericórdia e a grandeza de Deus que tem por toda a humanidade, por toda a sua criação. Nunca houve um momento em que Deus não estivesse presente. Deus sempre esteve presente durante toda a nossa trajetória de vida, durante toda a sua criação sobre o seu controle. E quando minha mãe foi elevada para descansar com o Senhor, continuei a vida na terra e me envolvi com coisas que só destrói a intimidade do homem com Deus. Passei a viver uma vida preguiça, a beber, a fumar, a me prostituir, fazer tudo quanto aquilo que a carne deseja. Até um dia em que
através de orações. Lembrando que ouvi palavras de pessoas que se diz crente, protestante, dentro das igrejas, que em vez de edificar minha vida, procurava me afastar ainda mais da verdade de Deus. Havia umas irmãs que iam visitar a minha casa lá, falar com minha esposa, e dizia para ela, não tem mais jeito, isso aí não tem mais jeito. E quando elas falavam isso, e eu ouvia ela dizer que não tinha mais jeito, uma voz bradava, eu te escolhi, tu és meu. Aleluia. Estou eu aqui para a glória do nome de Jesus Cristo. Mesmo quando aqueles cristãos diziam que não tinha mais jeito, Deus dava a resposta para mim, que eu era escolhido por Ele e que Ele faz a diferença acontecer em nossas vidas. Amém? E a partir daquele instante que eu tive um encontro real com Deus, na minha casa, lendo a Bíblia, no livro de Isaías 45, versículo 7. Eu fui impulsionado pelo Espírito de Deus a pegar a Bíblia, a abrir a Bíblia e ler. Eu abri em Isaías 45, versículo 7. Está escrito assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E quando eu me deparei com esse texto, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu tive uma inquietação e comecei a fazer uma autoanálise. Por isso que a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Participe da mesa do Senhor. E quando eu comecei a fazer uma análise, comparando, eu formo a luz e crio as trevas, eu disse, quem é a luz? E quem é as trevas? A luz é Jesus, e as trevas é as obras do maligno, que nos engana. E quando eu comecei a olhar assim, eu disse, quem está na luz? E quem está nas trevas? Eu disse, só tem uma forma de eu saber, é através dos procedimentos da minha vida. Se eu não consigo ir mais à igreja, numa congregação, para ouvir ou glorificar o nome de Jesus, como eu vejo aqueles crentes lá fazer, mas eu vou para um cabaré, para uma mesa de bar, para lugares impróprios, que consomem a minha alma. Então, eu não sou luz, eu sou trevas. Entre o crente na igreja glorificando o nome de Jesus Cristo e eu nas mesas de bar, quem é a luz verdadeira? Eu na mesa de bar ou os crentes na presença do Senhor Jesus Cristo? Então, eu cheguei à conclusão que eu estava vivendo uma vida que Deus não tinha proporcionado para a minha história. E eu observei que Deus criou o mal. Ele fez a paz, mas também criou o mal. E que quando Deus, Ele nos dá o direito de fazer essa, digamos assim, observação, nós vamos concluir, de fato, o que é a misericórdia do Senhor e as oportunidades que Ele nos tem concedido a cada dia que nós despertamos. Despertamos para um novo dia e o que nós fazemos naquele dia. Fazemos algo que estamos direcionados na luz ou em trevas. E sobre isso, o Senhor me deu a sua palavra e eu comecei a sentir algo novo a surgir dentro de mim. Só então eu pude ter a certeza do que é ser luz, do que é ser trevas. E gerou em mim um novo desejo, um desejo de viver à luz, andar na luz e sair das trevas. Por isso está escrito, o Senhor nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje aqui estou, falando desse grande amor
dos atos que aconteceu em minha vida e que acontecem na trajetória de minha vida, que tudo serve para a edificação da nossa alma. Para que nós possamos um dia, ao deixar esse corpo, subir aos céus e ali reinar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Antes da ressurreição, nós iremos estar num lugar reservado chamado Seio de Abraão. Podemos até nos conhecer, como é a parábola do rico e de Lázaro. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 16. Mas, após a ressurreição, nós vamos ser transformados. Seremos como os anjos, só em adoração. E quando nós adoramos a Deus, a gente sente um prazer diferente. Uma alegria permanente quando estamos na presença do Senhor. A verdadeira alegria que sempre nos traz a paz. E a partir do instante que Deus me deu a oportunidade de rever os conceitos e os preceitos da minha vida, a minha história foi transformada. E hoje aqui estou, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como um escolhido de Deus, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, para fazer o chamado, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu faço prevalecer essa graça, esse amor que Deus tem por todos nós, de maneira que você possa ouvir a palavra de Deus e poder sentir o Espírito Santo de Deus te convencer, porque somente o Espírito Santo de Deus pode fazer a obra que Deus tem determinada através do Espírito Santo, que ele vem para nos convencer, para nos guiar em toda a verdade e nos ensinar o caminho, testificando que tudo quanto Jesus viveu, nos ensinou, testificou, é a verdade. Antigamente, Deus falava por meio dos profetas. Falou intimamente com Adão, lá no Jardim do Éden. Usou os homens, os profetas, até Jesus Cristo, cumprindo tudo quanto estava escrito, para que hoje nós pudéssemos ter esse Espírito de Deus em nosso ser, que somos templo do Espírito de Deus, para vivermos na intimidade, testificando tudo quanto Jesus viveu e nos ensinou para a eternidade. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que você possa compreender o seu chamado. Ainda no ventre de vossa mãe, Deus te escolheu. Sabemos que existem os filhos da luz e também os filhos das trevas. De que lado você e eu estamos? É preciso saber a verdadeira resposta através dos nossos atos praticados. Tem muitas pessoas que estão congregando dentro de uma igreja, mas ainda não se renderam para Jesus Cristo, porque vivem de picuinhas, não amam o irmão como devia amar, sentem invejas, tudo aquilo que são obras da carne. Está escrito lá no livro de Gálatas. As obras da carne, porém o que é de Deus é gerado como frutos, que são os frutos do seu Espírito Santo. E para finalizar, vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus, abri mesmo em cima. Do versículo 16 até o versículo 23. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei.
porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, que é a caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se nós vivemos na geração do Espírito de Deus produzindo frutos, nem uma lei irá nos condenar, porque nós somos justificados pela fé que há no poder de Deus através do nome de Jesus Cristo e na direção do seu Espírito Santo. Que Deus continue nos abençoando. Aqui finalizo essa graça de Deus poderosa de transferir para você um pouco daquilo que Deus tratou na minha alma, no meu coração, na minha vida, de maneira que ainda hoje continua trabalhando para a perfeição, a plenitude do Espírito de Deus reinar poderosamente. Que nós possamos falar novas línguas, orar pelos enfermos e eles serem curados, e muitas outras coisas maiores. Jesus nos promete de estar conosco todos os dias, até a consumação do século, para nos guiar nessa verdade. Amém? Se você crê, dá um glória a Deus. E a partir de hoje, faça uma autoanálise de si mesmo. Leia a Bíblia, ore, porque foi lendo a Bíblia que eu encontrei a resposta de Deus para desprender a minha vida das trevas e vim para a maravilhosa luz. E quando a gente chega na luz, a gente vê com clareza, de fato, quem é Jesus. Amém. Nós somos o Ministério Princípio Etene, trabalho evangélico, missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus, sem fins lucrativos, com o propósito de anunciar, pela graça que nos alcançou de salvação, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que é a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Quem não crê está condenado. Esta é a palavra de Deus. A condenação é esta, que Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens são más, são maldosas, mas a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Fiquem na paz e compartilhem esta mensagem para que outras vidas possam alcançar do poder de Deus e desfrutar da graça de Deus poderosa sobre vossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde. E continue orando e buscando a face do Senhor para que vidas sejam transformadas para a glória do nome de Jesus. Não vos andeis cuidadoso com a vossa vida. Credes em Deus, crede também em Jesus Cristo. Porque na casa de Deus há muita morada. E Jesus veio para nos conduzir de volta ao lar celestial. Amém. Glória a Deus.